Aí galera, vamos para mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez a gente vai falar sobre síndromes sensoriais, dicas de concurso. As síndromes sensoriais, elas são basicamente uma alteração no sistema somatosensorial, ou seja, no sistema sensorial, né? No sistema aferente, das aferências, o que chega, né, até o sistema nervoso, né? São as sensações do corpo, tá? Então, são anormalidades na somatosensação, tá? Anormalidades na somatosensação. E aí depende muito da área em que vai, do local onde vai acarretar essa lesão, né? Então pode ser desde receptores sensoriais, passando por nervos periféricos, gânglio dorsal, todo o trajeto do sistema aferente, né? Gânglio dorsal, medula, tronco encefálico e o córtex sensorial. Tá? Então, a lesão ela pode ocorrer em qualquer um dessas estruturas, né? Gerando alterações na somatosensação. A gente faz o diagnóstico clínico por meio da avaliação, né? Então, a gente vai avaliar, fazer a avaliação da somatosensação através da avaliação do tato discriminativo, né? Da propriocepção consciente. Então, eu vou avaliar a propriocepção consciente, a dor e a temperatura discriminativa, né? Entre o que é, primeiro, a sensação da temperatura, da alteração da temperatura, e segundo, a discriminação entre o frio e o calor. Tá? As anormalidades na somatosensação ou no sistema sensorial, ela se caracteriza por parestesia. Basicamente é uma alteração que gera uma sensação popularmente conhecida como formigamento, sem estímulo especificamente nociceptivo ou qualquer outro estímulo, né? Então tem a parestesia, tem a hiperalgesia. A hiperalgesia, você tem uma diminuição no limiar de dor, então hiperalgesia, né? Então você tem uma diminuição no estímulo, no limiar de dor, e essa diminuição do limiar de dor leva a uma percepção de dor alterada, de uma percepção de dor aumentada. E a alodinia, ou alodínia, que é a alteração, né, que é a percepção de dor em um estímulo que não é doloroso. Por exemplo, o tato, né, só de encostar levemente na região aonde ocorre essa alteração, o paciente vai relatar uma dor, né, uma sensação de dor, quando ele, na verdade, ele deveria relatar uma sensação de tato. Bom, dando sequência, então a gente vai para as áreas onde ocasionam essas lesões, as áreas sensoriais onde ocasionam as lesões, começando com as lesões das vias proprioceptivas. Então, primeiro, as lesões das vias proprioceptivas. Tá? As lesões da via proprioceptiva, elas vão ocasionar uma ataxia do tipo sensorial. Tá? Uma ataxia, então as vias proprioceptivas, quando lesionadas,
gera uma ataxia proprioceptiva. Essa ataxia, o que é o termo ataxia? É uma alteração na coordenação motora sem alteração na força muscular, ou seja, essa alteração da coordenação, ela não se deve à fraqueza muscular, tá? E a ataxia, ela tem 3 tipos de ataxia. A ataxia sensorial, que é o que nos interessa, né, já que a gente está falando de síndromes sensoriais, e as 2 outras ataxias, que é a ataxia vestibular, que atinge o sistema vestibular, e cerebelar, que atinge o cerebelo. Então, uma alteração na coordenação do movimento, que não tem relação com a fraqueza muscular, ela pode ter uma causa sensorial, vestibular e cerebelar. E aí vem um ponto importante. O teste de Romberg, tá? Teste de Romberg é um teste que avalia se existe diferença. Não, qual a diferença entre ataxia sensorial? Qual a diferença? Não. Se a ataxia ela é sensorial ou ela é cerebelar, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai medir, medir o equilíbrio, né, de olhos abertos e olhos fechados, tá? Então, você diminui a base de apoio, e aí vai haver um certo desequilíbrio desse paciente, né? Então, o teste já é positivo. Eu primeiro de olho aberto, depois de olho fechado. Quando esse desequilíbrio ele é afetado pelos olhos abertos ou fechados, ou seja, o paciente utiliza da visão, que é um sistema sensorial, tá? Um sistema sensorial. Quando ele utiliza da visão para corrigir as alterações, nós estamos diante de uma ataxia sensorial. Quando o paciente ele tem, tanto com olhos abertos quanto com olhos fechados, um desequilíbrio, a gente está diante de uma ataxia cerebelar. Tá? Então, eu abri os olhos e utilizei a visão e o meu equilíbrio funcionou, a ataxia ela é sensorial. Eu abri os olhos e o meu desequilíbrio continua igual com os olhos fechados, eu estou diante de uma ataxia de causa cerebelar. Tá? A ataxia sensorial, ela também afeta a vibração e a propriocepção consciente. Tá? Então, faz parte da semiologia também de avaliação da ataxia sensorial, a avaliação da vibração e da propriocepção consciente. Se eu tenho um teste de Romberg positivo para ataxia sensorial associado a alteração de vibração e propriocepção consciente, eu tenho uma lesão, uma possível lesão das vias proprioceptivas. Tá? A próxima via que pode ser afetada, ou a próxima estrutura que pode ser afetada, são os nervos periféricos. Tá? Então, as aferências, os nervos aferentes, eles podem ser afetados, o que caracteriza uma neuropatia. Futuramente a gente vai estar fazendo um vídeo sobre as neuropatias, né? Tem aí um vídeo sobre síndromes compressivas que falam sobre as neuropatias. São alterações do neurônio periférico sensorial aferente que altera a somatosensação, né? Alterações somatosensoriais. Beleza? Então, afetou as vias proprioceptivas, afetou o nervo periférico e pode afetar também a medula, né? Ou a região espinhal. Tá? Afetando a medula, pode ser por meio de um trauma, pode ser por meio de uma determinada patologia que vai afetar a medula,
ou pode ser por meio de um vírus, né, que afeta os gânglios dorsais dos nervos espinhais, né? Então você tem aqui a medula, né? Aqui a região posterior, aqui a região anterior. Então as aferências entram pelo corno dorsal ou corno posterior da medula, e os corpos desses neurônios aqui, ó, eles estão localizados nos gânglios dorsais. Então o vírus pode vir aqui e afetar os gânglios dorsais. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre que vírus é esse e que alterações ele pode ocasionar, tá? Então uma lesão na região espinhal ou na medula pode ser decorrente de trauma, patologia ou um vírus. E aí a gente tem as principais situações que podem ocasionar. Primeiro, uma transecção completa da medula, tá? Então, uma transecção completa. Na transecção completa, eu tenho, e isso aí é importante, tá? Eu tenho uma perda sensorial, um ou 2 níveis, isso é importante, tá? 1 ou 2 níveis abaixo da área que houve, né, a lesão completa da medula. Por quê? Por que não é abaixo tudo, né, um nível abaixo? Porque parte do sistema sensorial pode estar misturado com outros níveis, né? Um ou 2 níveis abaixo dessa lesão, tá? Então parte das aferências podem chegar por um nível acima da lesão, um nível abaixo ou 2 níveis abaixo. Então, a perda sensorial é 1 ou 2 níveis abaixo da lesão. Já o controle motor voluntário, ele se perde abaixo da lesão. Mas o que nos interessa aqui é que a gente está falando de síndrome sensorial, das perdas sensoriais. Ao invés de uma transecção completa da medula, o que eu posso ter é uma hemissecção da medula, né? Então eu posso ter uma hemissecção da medula. Essa hemissecção da medula, ela vai dar algumas alterações, ora do mesmo lado, ora do lado contrário. Como assim? Por exemplo, a dor e a temperatura, né, que é um estímulo sensorial, né, faz parte do sistema sensorial, a dor e a temperatura se perde do lado contralateral. Por quê? Porque as vias ascendentes que levam o estímulo da dor e temperatura, elas cruzam na medula. Então, o que vai ser afetado vai ser a dor e a temperatura do lado contralateral. Ou seja, se eu tenho uma hemissecção à esquerda, vai haver alteração na dor e na temperatura do lado direito. E do mesmo lado, o tato discriminativo e a propriocepção. Então, essa que é talvez uma dos pontos mais importantes dessa aula das síndromes sensoriais, tá? Isso é conhecido como síndrome Brown-Séquard. Não sei se é assim que é a pronúncia, mas é a síndrome que normalmente pode aparecer. Então, quando aparecer essa síndrome, ela é uma hemissecção da medula. Beleza? A próxima, que tem a ver com a lesão da medula, né? A lesão é a lesão da coluna posterior. Lesão da coluna posterior. Lembra aquele desenho que eu fiz anteriormente, né? Então você tem uma lesão, uma informação aferente que chega pela região posterior da medula. Então, no corno dorsal, dorsal da medula também, né? Posterior
pode falar posterior ou dorsal da medula, né? Então a informação aferente chega por esse lado. E aí eu posso ter uma lesão nesse corno dorsal ou nesse corno posterior, nessa coluna posterior. E aí a perda vai ser do que quando ocasiona isso? De toda a região, de todas as aferências que chegam até esse corno posterior. Então, alteração na propriocepção, alteração no tato discriminativo, na discriminação de 2 pontos, né? O paciente não consegue identificar que você está estimulando através de 2 pontos diferentes, ele entende às vezes como um só. Na vibração e podendo afetar também, gerar movimentos descoordenados, porque parte da coordenação do movimento vem das aferências, né? Vem do sistema sensorial. Então, as aferências nem estão chegando em função da lesão do corno posterior. Então, os movimentos eles podem ficar descoordenados, levando uma ataxia sensorial que a gente falou anteriormente. Tá? Que é uma ataxia, lembra que que a ataxia é uma descoordenação que não tem a fraqueza como um principal causador. Certo? O último local ou causa de uma lesão na medula é a infecção. A infecção, ela pode, por meio do vírus, né, varicela zoster, causar a herpes zoster. Esse vírus, e depois de curada a varicela, né, esse vírus pode ficar alojado, latente, lá no gânglio dorsal. No gânglio dorsal, né, onde ficam os corpos dos neurônios da via aferente, que eu já expliquei anteriormente. Esses vírus latentes, eles podem vir por uma baixa no sistema imune, uma situação de baixa do sistema imune, eles podem atacar e gerar inflamação no gânglio dorsal. E essa inflamação gerar dor. Tá? E essa dor, ela tem um comportamento que a gente chama dermatomérico, né? Ou ele atinge o dermátomo, né? Ou ela pode não atingir o dermátomo, mas atingir o nervo trigêmeo, que é um nervo craniano importante na sensibilidade da face, né? Então, essa herpes zoster, ela pode vir gerar dor, inflamação e dor no dermátomo correspondente ao nervo que foi comprometido, ou se comprometer o nervo trigêmeo, né, um nervo craniano, aí ele vai gerar alterações, dor e alterações importantes na face. Tá? A gente ainda vai fazer um vídeo sobre neuralgia do trigêmeo. Outra área que pode ser comprometida é a quarta área, né, que pode ser comprometida nas síndromes sensoriais é a lesão no tronco encefálico. Lembra, o tronco encefálico é ponte, mesencéfalo, ponte e bulbo. Normalmente, quando eu tenho uma alteração no tronco encefálico, as alterações sensoriais elas são mistas, tá? Alterações sensoriais mistas. Elas podem ser contralaterais, né, ou do mesmo lado, porque o cruzamento disso só vai ocorrer completamente, né, e aí sim toda a perda sensorial vai ser contralateral acima do mesencéfalo. Tá? Então, se eu tiver uma lesão acima do mesencéfalo, aí eu tenho uma alteração sensorial contralateral, né, uma síndrome sensorial contralateral.
As duas regiões que normalmente podem ser acometidas por essa síndrome, gerando essa síndrome sensorial, são as regiões cerebral. E aí a gente pode citar o tálamo. Então eu posso ter uma lesão no tálamo, né? Toda e qualquer sensação sensorial, toda e qualquer aferências, elas necessariamente vão passar pelo tálamo. E aí no tálamo, a perda, a diminuição ou a perda da sensação, e aí tanto do corpo quanto da face, quando pega, né, um nervo craniano, tipo trigêmeo, vai ser contralateral. A outra região que pode ser acometida é o córtex somatosensorial. Né? Então a gente tem um córtex motor, o córtex somatosensorial, que é a via final, né? A via final comum de todas as aferências, então elas vão chegar até o córtex somatosensorial. A lesão no córtex somatosensorial vai gerar uma síndrome somatosensorial contralateral. Tudo, né? Aí no caso, dor, temperatura, tato, propriocepção, alterado do lado contralateral, tá? Diferente do que a gente viu nas lesões da medula, que aí depende que dor e temperatura cruzam, né? Tato e propriocepção não cruzam, são do mesmo lado. Então esse é o pulo do gato, uma dica importante que normalmente são pedidas, né, nas questões relacionadas às síndromes somatosensoriais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilha aí nas redes sociais, porque só assim o canal sobrevive, né? E a gente pode continuar fazendo esses vídeos gratuitos. Seja membro do canal e receba antecipadamente os vídeos. E além de ganhar 10% na mensalidade do curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Se você quiser saber maiores informações sobre o curso preparatório, aí na descrição do vídeo tem um cadastro, ou lá no @paulobrito.fis no Instagram também tem um cadastro onde você pode se inscrever e recebe maiores informações pelo e-mail. Então eu conto com a colaboração de vocês para que o canal continue. Dê o seu joinha aí, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.